Vamos começar agora a 8ª aula do curso de logaritmo. Conforme eu falei para você na aula 7, esse curso vai ser o mais denso possível, no que se refere, é claro, aos limites do ensino médio. Nós faremos um curso mais denso, mais profundo possível de logaritmo. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar as propriedades decorrentes da definição de logaritmo. Essas propriedades estão na página 6 da sua lista. Nós iremos demonstrar hoje. Não vou apenas apresentar as propriedades. Eu vou, além de apresentar, fazer alguns exemplos e, principalmente, o mais importante na minha opinião, que é demonstrar. Vamos fazer as demonstrações de cada uma dessas propriedades. Combinado? Então nós vamos começar com a propriedade de número 1. Vejamos o que é que ela quer dizer para a gente. Ela diz que o logaritmo do número 1 em qualquer base, seja que base for essa, é claro, óbvio, quando eu digo qualquer base, tem que obedecer às condições de existência dos logaritmos. Não faz sentido, a definição de logaritmo diz que a base tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. Portanto, quando eu digo qualquer número, eu quero dizer no que se refere à definição de logaritmo. Ok, então o logaritmo do número 1 em qualquer base, não perca tempo, isso vale sempre 0. O que é que significa isso? Significa que, se a partir de agora, você no meio de um cálculo, você se deparar com essa situação, por exemplo, quanto vale o logaritmo do número 1 na base π? Não perca seu tempo. Isso é igual a 0. Seja qual for essa base. Por exemplo, o logaritmo do número 1 na base raiz cúbica de π. Não importa. Isso é igual a 0. Portanto, o logaritmo de 1 em qualquer base, isso é sempre igual a 0. Ora, como é que você prova essa definição? É uma demonstração fácil, mas vamos fazer. Como é que a gente prova que isso realmente é verdade? Bem simples. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar logaritmo de 1 na base b. Eu vou chamar isso aqui de x, ok? E vou provar para você que x é igual a 0, ok? Então vamos lá. Aplicando a definição de logaritmo, eu vou ter b elevado a x é igual ao número 1. Ok. Mas olha só o que é que eu tenho aqui. Muito bem. Como esse b é um número, por definição, maior que 0 e diferente do número 1, eu posso pegar esse b que você está vendo aqui e escrever ele da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar esse 1 daqui e escrever ele b elevado a 0. Porque eu sei que b elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Uma equação exponencial redutível, ou melhor, já reduzida a uma mesma base. Eu posso aqui cortar as bases e vou ficar com x igual a 0. Portanto, quando eu escrevi log de 1 na base b igual a x, a definição de logaritmo disse, aí, olha, esse x é 0. Portanto, a partir de hoje, já sabe, o logaritmo do número 1 em qualquer base, seja ela qual for, é sempre igual a 0. Muito bem? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, a P2, ela diz o seguinte para você, ó, que o logaritmo de um número, tendo para base o próprio número, isso aqui agora é igual a 1. Portanto, isso é igual a 1. O que é que a gente faz? Vamos provar. De que maneira eu posso provar? Simples, eu vou chamar log de b na base b, vou chamar isso aqui de uma variável, vou chamar isso aqui de y, e aplicar o quê? A definição de logaritmo. Então vamos aplicar b elevado a y vai ser igual a b. Ora, como esse b aqui está sob certas condições que me permite cortar as bases, eu posso concluir, portanto, que y é igual a 1. Portanto, eu acabei de provar para você que o logaritmo de um número, onde a base é o próprio número, isso sempre vai ser igual a 1. Combinado? Então, fizemos a demonstração da propriedade 1
da propriedade 2. Agora nós vamos para uma outra propriedade. Não é que ela seja mais importante, não existe isso aqui, importância. Digamos que ela é mais usada, ok? Você vai usar essa propriedade com mais frequência do que a P1 e a P2, combinado? Então me acompanha na sua lista a P3, propriedade de número 3, e ela diz o seguinte, ó, o logaritmo de um número A qualquer, elevado a x na base B. Olha só o que é que você vai poder fazer nesse caso. Esse x daqui, a matemática permite que você coloque ele para fora do logaritmo. Ele cai fora. Então, x vai pular para fora, vezes quem? O logaritmo de A na base B. Ok? É uma propriedade importantíssima. Você usa essa com uma frequência incrível. Não há como você esquecer dela a partir de hoje. Combinado? Só tem um porém aí nessa história. Esse x que você está vendo aqui, ele tem que ser expoente do logaritmando. Ele não pode ser expoente do logaritmo. É muito importante que você entenda essa definição. Olha para cá o que é que eu tenho aqui, ó. Log de A na base B. Tudo isso em parênteses. Se eu elevo isso aqui a x, eu tenho uma situação que na realidade é diferente de eu ter essa outra situação. Log de A elevado a x na base B. São coisas completamente diferentes uma da outra. Não dá para você confundir. Esse x aqui, ele é expoente de todo o logaritmo. Enquanto esse x aqui, na realidade, ele é expoente do logaritmando e não do logaritmo. Portanto, essa propriedade de você pegar o x e pular para fora com ele, você só pode aplicar quando o x, nesse caso em questão, for expoente do logaritmando. Combinado? Antes de nós provarmos, isso é muito importante que você entenda isso, vamos fazer o seguinte então. Antes de eu fazer a demonstração, eu vou jogar um exemplo aqui para você perceber de como o resultado pode ser diferente. Me acompanhe aqui no exemplo que eu vou jogar para você. Eu tenho aqui o que? O log, me acompanhe, o log de 2 elevado a 3. Olha só o que é que eu tenho. Na base 2. Pronto, tá aqui. E aqui eu vou ter uma outra situação. Eu tenho o logaritmo de 2 na base 2, sendo que tudo isso daqui que você está vendo está elevado a 3. Você vai ver que os dois resultados, eles são diferentes. Não dá para você dizer que log de 2 ao cubo na base 2 é diferente do log de 2 na base 2 elevado ao cubo. Ora, por esse aqui, nesse caso aqui no membro da esquerda, eu posso aplicar P3, portanto esse 3 cai fora, e aí eu vou ficar com o logaritmo de 2 na base 2. Combinado? Preste atenção que nós vamos obter resultados diferentes. Aqui o que é que eu tenho? Vou resolver primeiro os parênteses. O que é que eu tenho dentro desse parêntese aqui? Log de 2 na base 2. Ora, mas log de 2 na base 2 é a P2 que eu acabei de demonstrar para você. Isso na realidade é igual a quanto? Igual a 1. Eu vou ficar com 1 elevado ao cubo. Ora, o que é que nós temos? 3 vezes log de 2 na base 2, isso é igual a 1. Isso vai ser diferente. 1 elevado ao cubo é 1. 3 vezes 1, isso é igual a 3. 3 é diferente de 1. Percebeu aí a diferença, a sutileza? Então tome muito cuidado com essa propriedade P3. Ela é usada com muita frequência, mas você tem que ter consciência de que está fazendo a coisa certa. Você só pode pular esse x para o lado de fora quando o x for expoente do logaritmando e não do logaritmo. Eu acabei de mostrar para você que são coisas completamente distintas. Você viu que produziu resultados também distintos. Uma coisa é você colocar o 3 para expoente do logaritmando. Uma coisa é você colocar o 3 para expoente do logaritmo. Combinado? Bom, feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Fazer a demonstração
dessa propriedade. Vamos ver como é que a gente prova isso daqui, ó. Me acompanhe agora com muita atenção como é que nós vamos fazer essa demonstração. Olha só. Eu vou chamar essa expressão do membro da direita, log de A elevado a x na base B, eu vou chamar isso de y. Pronto, eu vou chamar isso de y. E vou fazer o seguinte, essa expressão que você está vendo aqui, x vezes o logaritmo de A na base B, eu vou chamar isso de z. E o que é que eu quero provar? Eu quero provar para você, no final das contas, que o número y é igual ao número z. Se eu conseguir provar isso para você, na realidade eu fiz a demonstração, eu consegui provar que esse teorema realmente é verdadeiro, ok? Então olha só o que é que acontece. Y é essa expressão, z é essa expressão toda aqui. Eu vou mostrar que y é igual a z. O que é que eu faço nessa daqui? Vou aplicar a definição de logaritmo. Então me acompanhe. Eu tenho b elevado a y, isso vai ser igual a A elevado a x. Pronto. Para um pouquinho aí agora. Vou chamar isso aqui de igualdade 1. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou nomeando isso de igualdade 1. Aqui o que nós vamos fazer? Simples, eu não posso aqui agora, nesse momento, aplicar a definição de logaritmo. Eu primeiro vou tratar de fazer com que esse x aqui caia fora. Portanto, eu vou ficar com o logaritmo de A na base B igual a z sobre x. Agora sim eu posso aplicar a definição de logaritmo. Então, lá vou eu aqui aplicando a definição. B elevado a z sobre x, isso é igual a A. Ok? Bom, aqui nós vamos chamar de quem? De propriedade de número 2. Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Está vendo esse A que está aqui, ó, na igualdade 1? Olha só, eu vou transportar essa igualdade 1 para aqui. Então me acompanhe. B elevado a y, B elevado a y, isso é igual a elevado a x. Muito bem. Ora, mas quem é o número A? O número A vale quanto? É igual a quanto? A B elevado a z sobre x. Portanto, eu vou fazer o seguinte. B elevado a y. Esse A aqui eu vou abrir um parênteses. E no lugar desse A, eu vou substituir, olha o sinal de igualdade me permitindo, eu vou substituir por B elevado a z sobre x. B elevado a z sobre x. Ok? Muito bem. O que é que eu posso fazer? Eu vou ficar com B elevado a y igual a B elevado a z sobre x vezes x. Ora, esse x aqui vai cortar, ele vai desaparecer, vai ser cancelado aqui, então ele vai embora. Eu fico com B elevado a y igual a B elevado a z. Ora, posso cortar essas bases? Posso cortar as bases B. Por quê? Porque B, nesse caso, sendo a base de um logaritmo, é um número maior que zero e diferente de 1. Portanto, ele cai fora. E com quem é que eu fico? Eu fico com a informação que y é igual a z. Y é igual a z. Portanto, eu posso, a partir de agora, usar, sem nenhuma restrição, de que o logaritmo de A elevado a x na base B é igual a x vezes o log de A na base B. Combinado? Então, essa foi a demonstração da P3, propriedade de número 3. E aí, o que é que acontece? Você que é iniciante, ok? Você, às vezes, é possível que passe pela sua cabeça o porquê que a matemática, o porquê que os matemáticos, eles têm, assim, uma fixação por demonstração. Tudo na matemática tem que ser demonstrado. Tudo tem que ser demonstrado. Não pode ser de outra maneira. Não há como ser de outra maneira. A matemática, ela é uma ciência que, apesar dela estar assentada sobre axiomas, mas a matemática, ela precisa, a partir desses axiomas, é claro, fazer demonstrações. Por quê? Porque a história está repleta de casos interessantíssimos, muito interessantes. Eu vou te explicar para você aqui agora, para que é uma tentativa minha
de fazer com que você entenda o porquê que professor de matemática, porquê que os matemáticos, eles têm sempre que estar demonstrando. Você chega para um professor de matemática, ou chega para um matemático e chega para ele e diz, olha, eu inventei uma regrinha que permite isso, isso. A primeira coisa que ele vai perguntar é, já demonstrou? Você já provou que realmente está correto? Por que isso? Porque é muito comum você, entre aspas, inventar uma regrinha, inventar um modo, uma técnica, porque você fez 1 milhão de vezes, preste atenção, você fez 1 milhão de vezes, e nessas 1 milhão de vezes deu tudo certo. Mas para a matemática isso não garante nada. É o que eu falei para você, existem casos na matemática famosos de matemáticos assim, extremamente brilhantes, entendeu? Que afirmaram que aquela expressão resultava sempre em um determinado número, ok? E aí alguns anos, alguns séculos depois, outro matemático fez, olha, ele estava errado. Para esse valor específico aqui, esse número não vai dar o que ele previu, ok? Por quê? Porque a pessoa fez 3, 4, 5 tentativas ou mais, estava dando tudo certo. Aí a pessoa se empolga, acha que aquilo ali é sempre verdade, e aí percebe-se depois que não era bem assim. O que aconteceu na realidade foi coincidência ou casos particulares. É por isso é que a matemática precisa de tudo que seja devidamente demonstrado para que se possa usar com segurança, ok? Então eu espero ter passado essa ideia, essa ideia de que a matemática, ela precisa, é uma questão até mesmo de inerente à própria matemática, você fazer as demonstrações, combinado? Essa foi a P3, propriedade número 3, e a partir de agora já sabe, toda vez que você tiver um logaritmo, onde o expoente do logaritmando lá, você pode pegar o expoente do logaritmando e pular para fora, combinado? Agora na P4, eu estou com um pequeno problema aqui na P4, eu vou explicar a você que problema é esse. Me acompanha aí na leitura. O logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de C na base B, quando você tem A igual a C, se e somente se o A for igual a C. Esse símbolo aqui que você está vendo, essa dupla flecha, é o símbolo de equivalência lógica. Você estuda isso lá na lógica matemática, ok? Não vamos entrar em muitos detalhes aqui agora, porque não interessa muito para a gente. Eu vou passar apenas o que interessa para você no que se refere aos logaritmos. Esse símbolo indica para você algo mais ou menos assim, que uma operação lógica chamada bicondicional, toda vez que você estiver escrevendo, que você ler uma equivalência lógica, essa relação quer dizer que a bicondicional, que é uma operação lógica lá, ela é sempre tautológica, ou seja, ela é sempre verdadeira. Essa dupla flecha, você chama ela de bicondicional, e essa aqui de equivalência lógica. E ela diz mais ou menos o seguinte: você fazer a demonstração de um teorema que tem esse bicondicional, significa que você tem que demonstrar a ida e demonstrar a volta. Essa demonstração, ela é mais trabalhosa, porque você tem que ir e voltar. Eu vou explicar para você. Como é que seria a ida? A ida é a seguinte: se o logaritmo de A na base B é igual ao log de C na base B, então pode-se afirmar, pode-se garantir que o número A é igual ao número C. Agora vamos voltar? A volta é a seguinte: se A é igual a C, se você ficar sabendo que A é igual a C, então pode-se afirmar que o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de C na base B. Você demonstra a ida e demonstra a volta. Demonstrar apenas uma significa que a demonstração ela ficou incompleta. É o que vai acontecer aqui com a gente agora. Eu não vou poder demonstrar a volta, eu só vou poder demonstrar a ida. E o motivo é muito simples. Para que eu possa fazer a demonstração correta da volta, você teria que primeiro receber a informação, a justificativa, que a função logarítmica é uma função injetora, ok? Coisa que eu não posso fazer aqui agora, porque nós não entramos ainda em função logarítmica. Nós ainda estamos trabalhando, e durante um bom tempo vamos trabalhar com a ideia de logaritmo, e não com função, a definição de função logarítmica. Portanto, fica aqui agora a justificativa, né?
e ao mesmo tempo a promessa de que quando nós entrarmos em função logarítmica, eu provo a volta desse teorema. Por enquanto eu vou provar para você só a ida, mas é suficiente para nós resolvermos uma quantidade muito grande de exercícios, ok? Principalmente as equações logarítmicas, você resolve grande parte usando essa P4, combinado? Como é que eu vou demonstrar? Me acompanha aqui na demonstração fácil. Olha só o que é que nós temos aqui. Eu vou chamar o log de A na base B, eu vou chamar isso aqui de X, ok? Vou chamar o log de quem? De C na base B, eu vou chamar isso de Y, pronto. E vou provar depois, lá no final de tudo, eu vou provar que o número A realmente é igual ao número C, combinado? Então, me acompanhe, log de A na base B igual a X, log de C na base B igual a Y. Ok, vamos aplicar a definição? Então me acompanhe, B elevado a X, isso é igual a A. E aqui eu tenho B elevado a Y, isso é igual a C. Ok, mas espera um pouquinho, espera um pouco. Eu fui informado que log de A na base B é igual ao log de C na base B. Ou seja, eu sei que X é igual a Y, é a hipótese do teorema. Eu sei dessa informação, logo onde tiver X eu posso substituir por Y, ou onde tiver Y eu posso substituir por X. Portanto, o que eu vou fazer? Esse X daqui eu vou substituir por Y. Agora veja só o que foi que aconteceu. B é um número positivo e diferente de 1. B elevado a Y é igual a B elevado a Y. Não há como ser diferente. Portanto, eu sei que B elevado a Y é igual a B elevado a Y. Mas espera aí. Quem é B elevado a Y? B elevado a Y é o número A. E quem é B elevado a Y? É o número C. O que é que você conclui, portanto? Olha para cá. Que A é igual a C. Portanto, eu demonstrei a tese do teorema. A igual a C. Combinado? Então está aprovado aí para você a P4, ok? Quando é que você vai usar a P4? Eu vou passar apenas aqui um exemplo para você de como você vai aplicar a propriedade número 4. Lá na frente, quando nós estivermos trabalhando equações logarítmicas, vai acontecer algo mais ou menos assim. Me acompanha aqui agora. Log de x ao quadrado. É um exemplo aqui que eu estou jogando, viu? Log de x ao quadrado menos 5, digamos, na base 3. Ok? Isso vai ser igual ao logaritmo na base 3 do número 4. Pronto, tá aí. Resolva essa equação logarítmica. Pronto, tá se pedindo aqui para resolver essa equação logarítmica. Ora, muito simples. Você vai cortar essas bases, corte aqui. É o que eu estou fazendo, eu estou usando a P4. Eu estou justificando para que serve a P4. E aí vou poder afirmar com toda certeza, ó, que x ao quadrado menos 5, isso vai ser na realidade igual a 4, ok? E aí você resolveria, veria as condições de existência do logaritmo, mas isso é outra história. É só para mostrar para você quando e como você vai usar a P4, combinado? Você vai usar ela com muita frequência nas equações logarítmicas, é quando você vai usar, ok? Na P5, essa é a última propriedade, ok? Depois que eu fizer a demonstração dessa, a gente passa a fazer os exercícios, ok? Então vamos lá, o que é que você tem aqui? B, o número B elevado a logaritmo de A na base B, isso é igual a A. Ou seja, é como se você cortasse essas bases, essas duas bases aqui, e trabalhasse com logaritmando. Quer ver eu dar um exemplo? Vamos lá. Vamos pegar aqui o número 5. Imagine que você tem o número 5 elevado ao logaritmo de quem? De 12 na base 5. A partir de agora, quando você tiver essa situação, você vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar essas duas bases e pode afirmar com toda certeza que isso é igual ao número 12. É essa mensagem que a propriedade 5 quer passar para você, ok? Como é que nós vamos fazer a demonstração? Vamos lá então para a demonstração. Me acompanha aí agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Eu vou pegar o logaritmo de A na base B, 1B elevado a essa expressão, eu vou chamar isso aqui de x. E tenho que provar para você que x na realidade é igual a A. Eu posso substituir x por A, ok? Agora você tem que tomar muito cuidado agora, prestar muita atenção que eu vou fazer aqui agora.
eu vou aplicar a definição de logaritmo, só que em vez dessa expressão para essa daqui, eu vou aqui dessa, no sentido dessa daqui, ok? Eu vou aplicar a definição inversa. Então, olha só o que é que eu tenho. Eu vou ficar com o logaritmo, ok? De quem? De B, aqui embaixo na base B, ok? Aqui eu vou ficar com o logaritmo de A na base B e aqui é X. Se você pegar esta expressão daqui agora, essa expressão de baixo, e aplicar a definição de logaritmo, você vai ficar justamente com isso daqui. Ou seja, eu apliquei na realidade a definição de logaritmo. Ora, mas isso aqui, quem é isso daqui? Isso é a P4. Lembra da P4? Log de x na base B é igual ao log de A na base B. Se e somente se, vou cortar aqui, corto isso daqui, e posso provar que x na realidade é igual a A. Portanto, eu provei que esse x daqui, na realidade, é igual ao número A. Portanto, você pode afirmar a partir de agora que B é elevado ao logaritmo de A na base B, isso vai ser igual ao número A, ok? Bom, demonstrei para você as 5 propriedades, ok? E o que é que nós vamos fazer agora? Os exercícios, vamos treinar agora, fazer esses exercícios, começando com exercícios bem simples. Não se preocupe que ainda nessa aula nós vamos ter exercícios um pouco mais sofisticados, mas vamos começar primeiro com os mais simples. O que é que eu quero que você veja aí agora? Vou começar pela questão 38 aí da sua lista, tem a lista, me acompanha. A questão 38, letra A. Esses 4 exercícios que tem na 38, eu coloquei justamente para chamar a sua atenção. Não perca tempo fazendo cálculo. Não é para você perder tempo, combinado? Então a letra A, olha o que é que nós temos na letra A. O logaritmo de 3 na base 3. Não perca tempo, isso é igual a 1, ok? Na realidade eu apliquei a P2. A letra B é o logaritmo do número 1 na base raiz cúbica de 1/3. Isso é igual a 0. Pronto, porque eu apliquei a P1. Vamos agora para a letra C. O que é que nós temos? Log de 5 elevado a 7 na base 5. Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 7. Se não, vejamos. Olha só o que é que você tem aqui. O logaritmo de 5 elevado a 7 na base 5. Pronto. Isso vai ser igual a 7. Por quê? Se não, vejamos. Tá vendo esse 7 aqui? Veja que ele é expoente do logaritmando. Portanto, eu posso aplicar a P3. Portanto, esse 7, ele cai para fora. E aí você vai ficar com 7 vezes o logaritmo de 5 na base 5. Muito bem. E agora o que é que eu faço? Simples. 7 vezes essa expressão toda aqui. Na realidade é igual a quem? É igual a 1. Foi o que eu apliquei a P2. Portanto, eu tenho isso aqui igual a 7. Pronto. Tá aí, ó. É justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. São exercícios onde você, a partir de agora, não vai mais aplicar a definição de logaritmo. Você não faz cálculo, você aplica as propriedades, ok? A letra C, 0,1 elevado ao log de 1000 na base 0,1. Poxa, é a P5, você vai aplicar, isso vai ser igual a quem? Igual a 1000, combinado? Bom, feitas essas questões básicas, o que é que eu quero agora aí de você? Vamos lá, eu vou passar uma orientação para você, combinado? Tente resolver agora, essas foram as questões bem simples, vamos agora pegar um pouco mais sofisticado. Tente resolver aí agora a questão 39, tanto a letra A quanto a letra B, entendeu? Antes de você assistir a resolução, tente resolver, ok? É aquela história de você sair da inércia. Tente resolver. Se você não conseguir resolver, tudo bem, você vem aí e assiste a resolução. Mas seria interessante que você agora desse uma pausa na exibição do vídeo e tentasse resolver a questão 39, letra A e a letra B, ok? Então vejamos o que é que nós temos aqui. 3 elevado a 4 somado com o logaritmo de quem? De 5 na base 3 mais 6 elevado a 2 menos o logaritmo de 4 na base 6 menos o logaritmo de 4 na base 6. Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente vai aplicar P1, P2, P3, P4, P5?
Não sei, como é que a gente vai resolver essa expressão? O que é que eu vou precisar aqui? De matemática básica aqui, lá, especificamente falando, uma daquelas duas propriedades da potenciação, né? Multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. Tá ok? Eu estou tranquilo com você, porque sei que se você está assistindo uma aula de um assunto do segundo grau, é porque o primeiro grau com você não é problema. Então eu estou absolutamente tranquilo com você. Combinado? Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Uma soma. Não temos uma soma? Então o que é que a gente pode fazer? Isso daqui, ó. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3. Potenciação, matemática básica. Mais, o que é que nós temos aqui? Me acompanhe. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Portanto, eu vou ficar com 6 elevado ao quadrado sobre 6 elevado ao logaritmo de 4 na base 6. Muito bem. Me acompanha aqui o que é que eu tenho. 3 elevado a quarta, eu sei quanto é que isso vale. Isso vale 81. Vezes, dá uma olhadinha aqui agora, com muita atenção. 3 elevado a log de 5 na base 3. É a propriedade 5. O que é que você faz? Manda esse 3 embora. Vai ficar com quem? Com 5. Mais, vamos ver o que é que a gente tem aqui. 6 elevado ao quadrado. Isso é igual a 36. 36. Dê uma olhadinha nesse denominador. O que é que você tem aqui? A P5. Vê se você não tem. 6 elevado a log de 4 na base 6. Vamos cortar essas bases. Você fica com quanto aqui? Com 4. Opa! 81 vezes 5, isso vai dar 405. Mais 36 dividido por 4. Isso é igual a 9. Resposta final, 414. Ok? É o que eu falei para você. São exercícios um pouco mais sofisticados, ok? Então, mesmo que você não tenha conseguido resolver, deixa eu dar para mim aqui, para você agora, os parabéns por você ter tentado resolver. O chato é quando você fica apenas assistindo. Não é interessante que você fique somente, apenas assistindo, ok? É interessante que você participe, você arregace as mangas, tome iniciativa. Então, quando eu disse para você, dá uma exibição aí agora, tá? Ou melhor falando, desculpe, dá uma pausa aí agora na exibição, para um pouquinho o vídeo, tente resolver. Então, se você fez isso, poxa, mesmo que você não tenha conseguido encontrar 414, é o que eu sempre falo, não estou preocupado com você, eu tenho certeza que se você começar a criar o hábito de tomar iniciativa, fazer as questões, acertar é uma questão de tempo. Naturalmente, os acertos, eles virão, ok? Então, parabéns para você que tomou a iniciativa, parou a exibição, foi lá, tentou, poxa, não conseguiu, não importa, eu não estou muito, aliás, não estou nada preocupado com isso. O importante é que você tentou. O que é que eu quero que você faça agora na letra B? A mesma, absolutamente a mesma atitude. Pare aí agora, o que você está fazendo, e tente resolver a letra B. Eu vou colocar aqui agora. É o logaritmo de quem? De 28 na base 7, vezes quem? O logaritmo de 7 na base 2. Muito bem. Para um pouquinho aí agora. Tenta resolver essa questão. Depois, se você não conseguir, você retorna para ver a resolução. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá, olha, eu não posso cortar esse 2 com esse 7. Não faz sentido eu fazer isso daqui, porque eu não tenho a P5. Nem muito menos cortar esse 2 com esse 2 daqui. Eu não tenho essa situação, ok? A P5 só manda que você faça isso aqui, ó. B elevado ao logaritmo de A na base B. Não pode ter um outro logaritmo de penetra no meio. Você só pode aplicar P5 se você tiver B elevado imediatamente ao log de A na base B. Aí sim você pode aplicar. Mas aqui tem esse logaritmo aqui atrapalhando você. Portanto, vamos dar um jeitinho aqui. Que jeitinho é esse? É simples. Veja que isso aqui é um produto. Não é um produto? Se é um produto, você sabe, lá da matemática básica, a operação de multiplicação ela é comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, eu vou trocar de posição. Eu fico com 2
elevado ao logaritmo de 7 na base 2, vezes, aqui em cima, vou passar para cá, o logaritmo de 28 na base 7. Muito bem. E agora, simples, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar 2, vou botar um parêntese aqui sem problema nenhum, elevado ao log de 7 na base 2. E aqui do lado de fora eu vou colocar log de 28 na base 7. Mais uma vez, o que é que eu estou usando aqui? Matemática básica que eu sei que você domina, ok? Então vamos lá. O que é que você tem aqui dentro desse parêntese? A P5. Enxergou a P5? Então tchau, um abraço. Eu vou ficar com 7 elevado a quem? Elevado ao logaritmo de 28 na base 7. E o que é que você tem aqui mais uma vez? A P5, olha aqui na jogada, de novo a P5, corta o 7 com 7, com o que é que você fica? Você fica com o número 28. Portanto, toda essa expressão daqui, na realidade, era igual ao número 28. Questão 40, uma questão de vestibular, onde nós iremos aplicar algumas dessas propriedades que nós vimos. Você já sabe qual é o procedimento aí agora. Tenta resolver a questão antes de assistir a resolução. Combinado? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Vamos começar da direita para a esquerda. Nós vamos começar a simplificar essa expressão. Então me acompanha aqui. O logaritmo na base 3 de quem? Do logaritmo. Agora olha só o que é que eu vou fazer aqui agora. Me acompanha aqui. Você está vendo aqui dentro desse parênteses? Esse 125, ele é expoente do 2. Ou seja, ele é expoente do logaritmando. Posso aplicar quem? A P3. Portanto, esse 125 cai fora. Então, vamos colocar ele. Vai ser 125 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Muito bem. Ora, o que é que eu tenho? Eu tenho o logaritmo na base 3 de logaritmo. Olha só o que é que eu tenho. 125. Quem é o log de 2 na base 2? É igual ao número 1. 1 vezes 125 vai dar 125. Ok? Vamos fazer o que com esse 125? Fatorar. Então me acompanhe. Eu vou ficar com o logaritmo na base 3 de quem? Do logaritmo, o logaritmo na base 5 de 125. Ora, mas 125 é fácil. Isso aqui é 5 elevado a terceira. Pronto, 5 elevado a terceira. O que é que eu vou aplicar aqui agora? A P3. Olha aí. Pega esse 3 e pule para fora. Então vamos lá. Log vai ficar 3 vezes o logaritmo de 5 na base 5. E quem é o logaritmo de 5 na base 5? É igual a 1. Portanto, eu vou ficar com o logaritmo de 3 vezes 1. Isso é igual a 3 na base 3. E o logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Questão fácil, básica. Eu escolhi justamente para mostrar para você que é o uso, né, em questões de vestibulares dessas propriedades. Ok? Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos encerrar aqui agora a 8ª aula. A questão 41 fica como exercício aí para você resolver. É uma questão também no mesmo estilo dessa. E na próxima aula, na aula 9, nós começaremos a trabalhar as outras propriedades, a P6, a P7 e a P8. E fica aí como sugestão, você começar a treinar a demonstração dessas 3 propriedades. E aí depois você espera aí a postagem dessa aula 9 e aí você verifica se sua demonstração está correta. Combinado? Então você me vê agora na aula 9 de logaritmos.